Aí eu vou dizer uma coisa, o Flamengo ganha o jogo de 4-0, não tinha necessidade nenhuma do Tite falar o que ele falou. Não precisa, até porque quando ele falou, a pergunta não era nem para ele. Ele se meteu na resposta do Cebolinha e, na minha concepção, falou uma grande besteira. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga nada por isso e ajuda demais a gente, tá certo? Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa o like. Vamos às notícias do Mengão, tenho muita coisa para falar com vocês. E cara, eu preciso começar o vídeo falando do jogo de ontem, que foi um jogo pro Flamengo, assim, perfeito. Flamengo muito volume, Flamengo jogando de forma associativa, todo mundo correndo na mesma direção, corre para frente, corre para trás. Percebi um Flamengo muito mais confiante, chutando muito mais ao gol do Palestino, ao gol do Bolívar, fazendo muito mais a sua parte, uma vitória de 4-0 que já encaminha a classificação do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. Não foi uma vitória importante, foi uma vitória importantíssima, principalmente pela postura do Flamengo em campo. Elogiar o Gerson, que nos últimos 2 jogos cresceu muito. Até fiz um post ontem zoando, falando que o Gerson, ele... Como é que foi o post? Como é que eu falei? Vamos fazer uma fila aqui para poder pedir desculpa ao Gerson. Foi assim que eu falei. Então, assim, o negócio é o seguinte, Flamengo vence o jogo, Flamengo vence a partida, encaminha a classificação com uma noite brilhante de Gerson, com uma noite brilhante de Everton Cebolinha, com uma noite brilhante do Pedro, que ontem o gol do Everton Cebolinha mostrou que ele corrigiu um erro, né? O erro que ele cometeu na semana passada contra o Palestino de não soltar a bola para o De La Cruz, que ele tinha cometido no jogo contra o Palmeiras, de ele não soltar a bola para o Arrascaeta, ele mostrou que ele corrigiu. No gol do Cebolinha ele tinha até a opção de dar o drible, um drible curto e chutar, mas o Cebolinha estava numa posição melhor. Então ele toca a bola pro Cebolinha, o Cebolinha faz o gol, depois o Pedro acaba fazendo o gol também, depois Ayrton Lucas acaba fazendo o gol. No momento do gol do Ayrton Lucas, o Flamengo tinha mais jogadores do que o Bolívar dentro da pequena área do Bolívar. Então assim, foi um jogo que pro Flamengo foi muito bom mesmo, uma vitória importantíssima para o Mengão. Mengão hoje folga, já que no final de semana não tem jogo, o jogo seria no sábado, foi adiado essa partida contra o Vasco, então final de semana não tem jogo, hoje todo mundo de folga, todo mundo vai descansar e o Flamengo vai recalcular, né, refazer ali o controle de carga. O Tite até falou sobre isso ontem na entrevista coletiva, que ele teria que refazer, né, todo o controle de carga junto com a comissão técnica para poder preparar a equipe para jogar só daqui uma semana. Vale lembrar que o Flamengo joga na próxima quarta-feira, Copa do Brasil contra o Amazonas, lá em Manaus, e aí é jogo importantíssimo. O Flamengo precisa jogar, o Flamengo precisa vencer essa partida e depois o Flamengo joga contra o Milionários no Maracanã. Bom, já que eu tô falando de entrevista coletiva, cara, Tite ontem, ele deu um vacilo desnecessário, na moral. Coletiva rolando, o Isaac do Flavoz pega o microfone e ele vai fazer uma pergunta, ele pergunta pro Cebolinha, ele fala da atuação do time no jogo contra o Corinthians, da atuação do time no jogo contra o Bolívar ontem, e ele fala da pressão que a torcida fez, tanto no aeroporto como no Ninho e tal. Ele falou da pressão da torcida, ele usou essa expressão. E aí o Cebolinha respondeu, falou que o Bruno Henrique no aeroporto tinha falado que ia mudar, que ia melhorar e tal.
E aí, foi essa a pergunta do Isaac, sobre o Bruno Henrique, que falou que ia melhorar. E aí o Isaac perguntou, o que vocês conversaram que o time mudou? E aí o Cebolinha foi lá e deu o discurso dele, falou o que os jogadores, mais ou menos os jogadores conversaram, que precisava melhorar no último terço do campo, que precisava chutar mais e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. O Cebolinha meio que falou o que ele já tinha falado, inclusive, no último sábado. Aí o Tite, ele vai lá, pega o microfone e fala, vem cá, quando você diz torcedor do Flamengo, você não está dizendo aquele que foi no aeroporto e que foi na porta do ninho, não, né? Não, porque o Flamengo tem 45, 50 milhões de torcedores. A gente não pode generalizar. E o nosso torcedor é aquele que cobra, é aquele que nos apoia de maneira educada. Ô Tite, pelo amor de Deus, que besteira você falar que o torcedor do Flamengo, o cara que foi no aeroporto para cobrar, o cara que foi no ninho para cobrar não é torcedor. Você precisa conhecer mais as coisas. Lá no Ninho, vou falar no Ninho porque no Ninho eu estava. Lá no Ninho eu vi muitos que são torcedores que viajam atrás do Flamengo, que gastam dinheiro viajando, que vão pro jogo fora, que ficam chateados quando perde. Muitos lá. Eu vi muitos lá. Então assim, não fala que esse torcedor ele não pode como que ele falou? A gente não pode generalizar a torcida do Flamengo. Não é a torcida do Flamengo. Não, é a torcida do Flamengo sim. Eles são torcedores do Flamengo sim. Você não precisava falar uma besteira dessa. Não precisava falar uma besteira dessa. Pra que você vai falar isso? Pra que você não sabe nem quem são os caras? Você não sabe nem quem são os caras. Os caras foram lá no Ninho, cobraram, foram no aeroporto, cobraram. Ninguém bateu em ninguém. Ninguém agrediu ninguém, ninguém quebrou carro de ninguém, só foi cobrar. E foi cobrar porque o time tava horroroso, porque o time tava muito mal. Então o torcedor ele tem o direito de cobrar, mas o mesmo torcedor que foi lá cobrar, tava lá ontem no Maracanã, cante comigo, Mengão, acima de tudo. É o mesmo cara, pô. É o mesmo cara. Os mesmos caras que foram lá no Ninho para cobrar são os caras. Preste atenção, os mesmos caras que foram lá no Ninho para cobrar são os caras que, se você chegar numa final de Libertadores, se você chegar numa final de Copa do Brasil, vão fazer a Aeroflá para te recepcionar. Vão fazer a Aeroflá para te apoiar na sua saída para o jogo. Os mesmos caras. Então, respeite o torcedor. Você ontem foi mal demais nessa sua colocação, mal demais nessa sua fala. E se você quer jogar sem pressão, vai treinar o time do seu condomínio, vai treinar o time da rua da sua casa. Porque lá você não vai ter pressão. Treinar o Flamengo, você vai ter pressão. E é isso, é isso. Eu sou totalmente contra quebrar, bater, agredir. Sou totalmente contra. Cobrar, você dizer que não pode generalizar. O cara que vai no aeroporto, o cara que vai na porta do Ninho. Pelo amor de Deus, Tite. Pelo amor de Deus, pô. Pô, tá acostumado com seleção brasileira, pô, que ninguém cobra, que ninguém vai lá. Acorda aí. Tá acostumado com isso, pô? Bom, mudando de assunto, deixa eu falar sobre Léo Pereira, que ontem sentiu, né, a coxa durante a partida, foi substituído e vai ser avaliado hoje pelo departamento médico. Vale lembrar também que o Léo Pereira, ele ontem saiu para a entrada do Davi Luiz ali pelo lado esquerdo. Vamos ver, tomara que o Léo Pereira se recupere o mais rápido possível e que ele fique bem. O Flamengo ontem também colocou uma pressão sobre a CBF por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu foi o seguinte: Marcos Braz, ele deu uma entrevista e ele falou, espero que a gente não tenha que cumprir esses jogos nas próximas datas FIFA, quando o Flamengo vai jogar desfalcado. Vale lembrar que jogo em data FIFA o Flamengo perde Arrascaeta, perde Pulgar, perde o Varela. Tô até nem dormi direito, mano. Na moral, desculpa. Perde o Varela, perde vários jogadores. Então, assim, o próprio De La Cruz, o Vinha. Então, assim, o Flamengo não quer ter... O Flamengo não era favorável à paralisação. Beleza, parou. O Flamengo acatou. 15 clubes quiseram, 5 não quiseram. Aí o Flamengo vai ter que jogar a Copa América já desmontado. E aí pode ser que tenha que jogar data FIFA também desmontado. Então o Flamengo não quer isso. E aí o Flamengo coloca uma pressão aí sobre a CBF. E vamos ver o que vai acontecer. Bom,
Eu vou ficando por aqui, galera. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque vai ajudar bastante a gente, tá certo? Muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!